Pai do Senhor, meus irmãos, dando sequência na leitura, hoje é sábado, 4 capítulos. Capítulo de número 15, 16, aí nós concluímos a epístola de 1 Coríntios, iniciamos a epístola de 2 aos Coríntios no capítulo 1 e no capítulo 2. Vamos à leitura? A ressurreição. Também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos. E se o retiverdes tal como vô-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, ou seja, por Pedro, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro, e de todos me apareceu também a mim, como um abortivo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou sejam eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Preste atenção que o apóstolo Paulo agora ele começa aqui trazendo provas, irrefutáveis, contra fato não há argumento, acerca da ressurreição do Mestre, de Jesus Cristo. E ele começa a citar que Cristo, após a sua ressurreição, ele foi visto pelos apóstolos e depois por mais de 500 pessoas. E por último, aquela estrada de Damasco, como nós vemos em Atos 9, quando ele teve um encontro que o próprio Cristo, segundo os textos das Sagradas Escrituras, nos relatam. Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí então vem a indagação. Quem és tu? Quem é o Senhor? Quem é o Senhor? Aí ele fala, eu sou Jesus, a quem tu tanto persegues, ou a quem tu persegues. Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então ele considera como o menor dos apóstolos, como um abortivo. E agora ele começa a pontuar que se aqueles que não acreditavam em ressurreição, então Cristo não havia ressuscitado, então seria em vão a pregação, então aquilo era tudo um engano. Ele começa agora a discorrer sobre esse assunto. E agora ele vai trazendo aqui, ó. Olha que coisa interessante, ó. Presta atenção. No versículo de número 14, ó. Se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Ele segue, ó. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo, só nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Meu irmão, minha irmã, livre pensador, amante das santas e sagradas escrituras, você que tem acompanhado essa leitura, a minha e a tua esperança, ela não pode se limitar a 80, 90 ou quem sabe até a 100 anos de vida, que é a brevidade da nossa vida. A minha e a tua esperança, ela não pode se resumir apenas na terra dos viventes. E ele fala, se esperarmos em Cristo, somente nesta vida somos os mais miseráveis de todos os homens. Que a minha e a tua esperança não venha estar em coisas palpáveis, naquilo que você pode tocar,
naquilo que você pode visualizar, vislumbrar, naquilo que você pode ter, possuir, que a minha e tua esperança não venha estar somente na brevidade dessa vida, como Isaías diz que a nossa vida é como a flor da erva, como Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que por um instante aparece e logo se desvanece, mas que a minha e tua esperança venha estar em Cristo Jesus, que a minha e tua esperança venha estar no eterno, que a minha e tua esperança venha estar nas promessas que Ele fez. Ele falou que vinha e veio. Ele falou que morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, e Ele ressuscitou e está à destra de Deus Pai intercedendo pela minha vida e pela tua vida. E Ele falou que voltaria e Jesus está voltando. Então que a minha e a tua esperança não venha estar em coisas materiais, que a minha e a tua esperança não venha estar somente nos homens, nas mulheres, que a minha e a tua esperança não venha estar no governo, nos presidentes, mas que a minha e a tua esperança venha estar no Senhor. Como ele diz aqui em João, capítulo de número 11, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 11, onde ele vai nos narrar da seguinte maneira, ó, João, Evangelho, capítulo de número 11, a fala de Jesus é a seguinte, ó: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, ó. Versículo 25 do capítulo 11. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Então que a minha e tua esperança venha estar no Senhor, naquele que ressuscitou. Na minha e tua esperança vem estar Apocalipse capítulo 1, 18, a fala do mestre, ó, capítulo 1, versículo 18, a fala do mestre é assim, ó. Vamos do 17, ó. E quando o vi, caiu aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Capítulo 1 de Apocalipse, verso 17 e 18. Vou ler o 18 agora. Eu, vivo, fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Amém? Tenho as chaves da morte e do inferno. Que a minha e a tua esperança não venha se limitar nas coisas terrenas. Amém? Versículo 20 do capítulo 15. Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim, como a morte veio por um homem, ou seja, através de Adão, também a ressurreição dos mortos veio por um homem, Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo, mas cada um por sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, essa se executa aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará a todas as coisas que ele sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, o que farão os que se batizaram pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles pelos mortos? E por que estamos nós também, toda hora, em perigo? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 32. Se como homem combati em Éfeso algumas bestas que aproveita isso, e se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Sabe que ele está dando uma dica aqui? Para mim e para você nos tempos de hoje, toma muito cuidado para eu e você, para você não ser um replicador de informações, para você não ser um replicador de fake news, para você não ser um replicador de informações que você nem ao menos sabe, tem um fundamento, um entendimento se aquilo procede ou não. Então toma muito cuidado, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente, não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão dos mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas sim, simplesmente o grão,
como o de trigo, ou de outra qualquer semente, mas Deus lhe dá o corpo, como quer a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é uma carne, a dos homens, e outra é a carne, a dos animais, e outra é a dos peixes, e outra das aves. Há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes e outra as dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra é a glória da lua. Uma é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos semeia-se no corpo em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignominia e ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza e ressuscitará em vigor. Semeia-se no corpo animal e ressuscitará no corpo espiritual. Se há corpo animal, há também o corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro Adão foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Por isso que quando ele deu aquele brado na cruz do Calvário, no sacrifício vicário, no sacrifício substitutivo, lá na montanha da caveira, no Gólgota, Tetelestai, está consumado. Naquele momento, o véu se rasgou de alto a baixo. Naquele momento, o livre acesso havia sido restabelecida a comunhão entre homem e Deus, entre mulher e Deus, entre criaturas e Criador, entre filhos e filhas e Pai. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o animal. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, segundo o homem. O Senhor é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos. E qual o celestial, tais também os celestiais. E assim, como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, no momento, num abrir e fechar de olhos. Ó, rápido demais, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Oh, aleluia! Porque convém isto que é incorruptível se revista da incorruptibilidade, e o que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Se esperarmos em Deus, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. E é por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 11, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. No verso 6, sem fé é impossível agradar-lhe, porque faz-se necessário que todo aquele que se aproxima de Deus, em primeiro lugar, creia, acredite que Ele existe, que Ele vive, que Ele reina e que Ele é galardoador, recompensador dos que o buscam, e digo eu, em espírito e em verdade. Capítulo 16, e aqui nós vamos concluir a leitura de 1 Coríntios. As coletas para os crentes de Jerusalém. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também, o mesmo que ordenei à igreja na Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha em parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, conforme as suas condições, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei que por cartas aprovardes para levar as vossas dádivas a Jerusalém. E se valer a pena, que eu também vá, irão comigo. Naquele momento, Jerusalém estava sendo assolada por um grande momento de fome. Estava passando por uma escassez muito grande, por uma dificuldade muito grande. E você vê, mesmo o apóstolo Paulo se preocupava
em comunicar aos santos as necessidades dos irmãos em Jerusalém e preparava ofertas, preparava recursos, preparava alimentos, donativos para poder fortalecer os irmãos que estavam em Jerusalém. Os projetos de Paulo, diversas recomendações e saudações. 16, capítulo 5. Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia, e bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanheis aonde quer que eu for, porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas a verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estáis firme na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as coisas sejam feitas com amor. Agora vos rogo, irmãos, sabeis que a família de Estéfanas e as primícias de Acaia, e que se tem dedicado ao ministério dos santos, que também vos sujeiteis aos tais, e todo aquele que auxilia na obra e trabalha. Folgo, porém, com a vinda de Estéfanas e de Fortunato e de Acaio, porque estes supriram o que da vossa parte me faltavam, porque recriaram o meu espírito e o vosso. Reconhecei, pois, aos tais. As igrejas da Ásia vos saúdam. Sauda-vos afetuosamente no Senhor, Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Todos os irmãos os saúdam. Saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Saudação da minha própria parte, da minha própria mão, Paulo. Se alguém não ama o Senhor Jesus Cristo, seja anátema. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. O meu amor seja com todos vós, em Cristo Jesus. Amém. Encerramos aqui a epístola, 16 capítulos da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, e vamos orar agradecendo por essa leitura e já dando sequência para iniciar a leitura de 2 Coríntios, onde nós iremos ler o capítulo 1 e o capítulo 2. Pai, graças te damos, ó Pai, pela conclusão de mais uma etapa, de mais uma epístola, com ensinamentos, com aprendizados preciosíssimos. Ajuda-nos a gravar, a cravar na tábua do nosso coração e na nossa psique. Mas o mais importante, ajuda-nos a aplicar, ajuda-nos a vivermos este evangelho genuíno, essas recomendações, essas exortações, para que possamos viver uma vida em conformidade com a vontade soberana do Senhor. Não nos deixe declinarmos nem para a esquerda e nem para a direita, como o Senhor mesmo ensinou. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Nos ajuda, Senhor, a renunciar à nossa carne, às nossas paixões, às nossas vontades, o nosso ego, o nosso egocentrismo, a nossa vaidade. Ajuda-nos a rechaçar, a lançar fora tudo aquilo que tem atrapalhado e ofuscado o nosso ministério, a nossa vocação, para cumprirmos o nosso chamado com excelência. E nos renova, e nos reveste, e nos aviva, e nos fortalece. Adestra nossas mãos, firma os nossos passos sobre a rocha e nos dê vitória, nos dê visão espiritual, nos dê audição espiritual, nos dê sensibilidade ao Teu Espírito Santo, para que possamos estar atentos, sensíveis e apercebidos à Tua voz. É a nossa oração, a qual nós oramos e agradecemos em nome de Jesus, o Salvador ungido, aquele que era e é, aquele que vive e reina, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. E graças a Deus. Pois bem, concluímos agora mais uma leitura e vamos dar início capítulo 1 e capítulo 2 para concluirmos os 4 livros desse sábado. Segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, saudação e prefácio. Eu gostaria de chamar a sua atenção agora, que você redobrasse a sua atenção para o início das epístolas de Paulo. Então preste atenção, depois você vai lá rever como ele fez, como é que ele começou aos Romanos, como é que ele começou os 1 Coríntios, e agora eu quero despertar você de 2 Coríntios em diante. Então você tem um deverzinho aí, volta às epístolas anteriores, que foi 1 Coríntios e Romanos, veja como é que ele inicia. E olha agora como é que ele inicia 2 Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo,
à igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Então você vê que ele começa dizendo aqui que ele era um apóstolo segundo a vontade de Deus. Muitas pessoas irão questionar o seu chamado. Muitas pessoas irão questionar a sua vocação. Muitas pessoas irão se levantar contra o seu chamado, contra a sua vocação. Lembre-se, tenha essa certeza, assim como Paulo tinha. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, ou seja, não pela vontade dos homens. E ele segue dizendo: ação de graças de Paulo pelas consolações que Deus lhe concedeu. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias, e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Porque como as aflições de Cristo abundam em nós, assim também a nossa consolação abunda no meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para a nossa consolação e salvação. Ou se somos consolados, para a vossa consolação, é a qual se opera suportando com paciência as mesmas aflições que nós também padecemos. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que sois participantes das aflições, assim sereis também das consolações ou da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, pois o que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperançamos. Olha que coisa interessante. É uma frase que eu carrego comigo e falo isso, seja nos púlpitos durante as aulas de teologia, seja durante o CPO, seja durante as ministrações. Nós não somos supercrentes. Nós não somos homens de aço, nós não somos mulheres maravilha. Olha o que Paulo está dizendo. Até da vida desesperançamos. Ou seja, uma crise existencial profunda. Não, essa luta agora eu não vou suportar. Essa luta agora me abalou de um jeito, agora não vai ter mais jeito, agora não vou aguentar. Ele está externando isso para os irmãos. Ele está dizendo: olha, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados, mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperançamos. Mas aí ele diz no versículo 9: mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus, que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livrará, em quem esperamos que também nos livrará ainda, ajudando-nos também vós, com orações por nós, para que pela sua graça ore por muitas pessoas, nos foi feita, como muitas também sejam dadas graças ao nosso respeito. Ou seja, ele estava dividindo. Ele estava compartilhando as aflições, as tribulações. E aqui nessa segunda carta nós vamos ver um pouco mais a gente pelo que ele passou. Mas ele estava dizendo também: olha, eu creio que foi através das vossas orações. Eu creio que foi através das vossas intercessões. Eu creio que as suas súplicas chegaram até o trono do Pai. E ele nos deu livramento. E ele nos guardou. E ele nos protegeu. E agora estamos aqui escrevendo essa epístola a vocês, para que vocês também recobrem o ânimo. Para que vocês também sejam renovados em esperança, em fé. Mesmo que estejam passando por lutas, por aflições, por tribulações, por dificuldade. Não desanime, porque assim como vocês oraram por nós, nós estamos aqui também orando e intercedendo por vós. Sabe o que chama-se isso? Uma cobertura espiritual. Então nós devemos sempre, a todo momento, como a Bíblia fala, orais uns pelos outros, lá em Tiago, capítulo de número 5, e confessai as culpas uns aos outros. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Devemos sempre, a todo momento, a todo instante, orar pelos nossos irmãos da Ásia, orar pelos nossos irmãos da Coreia, orar pelos nossos irmãos da Nigéria, orar pelos nossos irmãos do Uzbequistão, orar pelos nossos irmãos da Cortina de Ferro, da Janela 1040, onde o Evangelho é impedido, proibido de ser propagado, e sempre tem aqueles corajosos, aqueles valentes, aquelas corajosas, aqueles varões, aquelas varoas que estão ali
mesmo arriscando a sua vida por amor às almas, por amor ao Evangelho, por amor a Deus, por amor ao Filho, por amor a Jesus Cristo, por amor ao Espírito Santo de Deus. E nós devemos sempre, meus irmãos, a todo momento, interceder, orar, clamar, rogar, suplicar para que Deus dê livramento, para que Deus dê estratégia, para que Deus dê graça, para que Deus dê força, para que Deus dê o recurso, para que Deus faça a obra do Senhor se propagar cada vez mais. É isso que ele está ensinando aqui. Oh, aleluia! Porque demorou Paulo a sua ida? Versículo 12 do capítulo 2 da segunda epístola aos Coríntios. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo, e maiormente convosco, porque nenhumas outras coisas escrevemos senão as que já sabeis, ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecereis em nós, que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. E com esta confiança quis primeiro ir ter convosco, para que tivesse uma segunda graça, e por vós passar a Macedônia, e da Macedônia ir outra vez convosco, e ser guiado por vós a Judéia. E deliberando isso, usei porventura de leviandade? Ou delibero segundo a carne? Para que haja em mim sim, sim e não, não? Antes, como Deus é fiel, na nossa palavra para convosco não foi sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado, por nós, isto é, por mim, e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Porque todas quantas promessas há de Deus são neles o sim e por ele o amém, para que a glória de Deus por nós, para a glória de Deus por nós, mas que nos confirma convosco em Cristo, é que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Invoco, porém, o Deus por testemunha vossa sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho até agora indo a Corinto. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, porque somos cooperadores do gozo, do vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Capítulo 1, agora que eu vou começar o capítulo 2, tá? Diz assim, ó, de 2 Coríntios. Mas deliberei, ou seja, decidi, isto comigo mesmo, não ir mais ter convosco em tristeza. Porque se eu vos entristeço, quem é que me alegrará, senão aquele que por mim foi contristado? E escrevi isto mesmo, para que quando for, não tenha tristeza, da parte dos que deveriam alegrar-se, confiando em vós todos, que a minha alegria é a de todos vós, porque em muita tribulação e angústia do coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não escrevendo com entristeçais, mas para que conhecesseis o amor que abundantemente vos tenho. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhe o tal, esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que rogo, irmãos, que confieis para com ele o vosso amor. Por isso vos escrevi também, por prova, sabeis que sois obedientes em tudo. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu. Porque eu também perdoei. Se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na minha presença. Se Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ora, quando cheguei em Troas, para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-me uma porta no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali os meus irmãos Tito, mas despedindo-me deles, partindo para a Macedônia. Você lembra quando ele falou e que ele exortou lá em 1 Coríntios, aquilo que eu falei que estava acontecendo, que um jovem estava tendo relação sexual com a possivelmente madrasta dele, que era esposa do seu pai? Você viu que ele falou, ó, entregue a Satanás? Lembra que eu falei que ia voltar naquele assunto? Olha o que ele fala aqui agora, ó. Ele vai exortar agora, ó, de maneira, pelo contrário, ó, deveis antes perdoar-lhe
e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza, pelo qual rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, para que isso vos escrever, para que também por essa prova saber que sois obediente em tudo. Ou seja, que aquilo já tinha sido exposto, deveria ser tratado, mas agora os irmãos deveriam exercitar o amor, a graça, a bondade e a misericórdia para que ele não morresse na fé, para que ele não morresse espiritualmente. Então, observa que Paulo ele diz aqui no versículo 2 e no versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis, ou seja, de Satanás, as suas estratégias, a sua força, a sua maldade. E ele vai instruindo aqui agora os irmãos, e essa instrução vem para mim e para você também, que nós possamos lembrar de exercitar o amor, a bondade, a misericórdia, porque aquele que não exercita o amor, a bondade e a misericórdia, você pode ter certeza que quando ele precisar do amor, da bondade, da graça e da misericórdia, dificilmente essa o irá alcançar. A Bíblia vai dizer lá em Tiago capítulo 2, verso 23, que a misericórdia ela triunfará no juízo. E que em Lamentações capítulo 3, versículo 22, 23 a seguir, vai dizer que as misericórdias elas se fazem novas, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas e são as causas de nós não sermos consumidos. Então que nós também podemos exercitar essa mesma graça, esse amor, esse mesmo amor e essa mesma misericórdia para com o nosso próximo, mas principalmente com aqueles que nos perseguem. Você vai vendo como a Bíblia vai fazendo conexão? Aí eu volto agora aqui para concluir em Romanos 12, onde o mesmo apóstolo ele vai instruir no Romanos 12, ele vai dizer assim, ó, olha que tremendo, ó. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dá lugar à ira, porque está escrito, minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Capítulo 12 de Romanos, versículo 20 e 21. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoará brasas vivas, bravas de fogo sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Essa foi a leitura de hoje, sábado, creio que já nessa madrugadinha. Nós finalizamos a Epístola aos Coríntios e iniciamos 2 Coríntios. Querendo Deus, no domingo, amanhã, porque nós já estamos na madrugada de sábado, damos sequência na leitura e vamos firmes e fortes, firmados e fortalecidos no Senhor. Eu sou o pastor Rômulo, um berano de verdade, e que Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus.